tipo assim, você começa a ler. Ó, agora, depois eu conto a história, viu, Nicole? Que começou a gravar. Bom, vamos lá. Reproduzir a partir do slide atual. Bom, então, uma das atividades que eu vou passar essa semana, porque assim, é meio crescente, né? A semana passada eu passei essa levinha da Etiópia, gostosa, um prazer, foi excelente. As outras também vão ser muito boas de fazer. Só que daí eu vou passar agora, acho que duas atividades essa semana. Viu, gente? Bom, para vocês, a gente vai ter mais ocupação. Bom, então eu vou voltar aqui, porque eu achei que eu ia pular poucos slides, pulei muito. Então, Revolução Neolítica. Revolução, transformação no Neolítico. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa acontece no Paleolítico, como por exemplo, acho que foi Lucas que perguntou, não sei se foi Lucas ou André, mas assim, o Paleolítico é o desenvolvimento, inclusive, das pinturas e registros rupestres, acontece lá atrás no Paleolítico, o desenvolvimento do fabrico do fogo, a roda, tudo está no Paleolítico. Mas quem estudou, os teóricos, eles têm teorias do Paleolítico, mas assim, tem muitas do Neolítico. E o Neolítico apresenta transformações significativas. Não quer dizer que todas elas sejam positivas, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, transformação, a própria palavra evolução, né? Será que tudo que a gente chama de evolução é realmente positivo? Interrogação, pausa, mas vamos rápido. Bom, aí aqui tem um mapa. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Se não, vocês podem rever essa parte 3, né? Essa parte 3. Inclusive, eu esqueci de dizer no início que essa é a parte 3 da aula 2 do dia 14 de maio. Parte 3. E aí, o seguinte, esse mapa, ele traz pontos onde houve desenvolvimento e domesticação de plantas, cultivo das plantas, cultivo do alimento. Ele é um mapa muito interessante, apesar de que ele é meio poluído, então ele merece uma análise com mais cuidado. Não sei se vocês conseguem perceber a minha seta rodando aí, mas aqui nós temos a região que inclui incas, astecas, maias e incas, ou seja, esses povos estão como mais antigos de desenvolvimento da agricultura, domesticação de plantas e alimentos. Aí nós temos aqui a região que inclui Egito e Mesopotâmia, mais antigas. A região que pega Índia e China, certo? Que são os centros de origem de extensão agrícola, ou seja, a revolução agrícola no período do Neolítico. Esse outro mapa também segue com a mesma proposta, né, mostrando as regiões aqui de desenvolvimento mais antigas de agricultura, certo? Pega Egito e Mesopotâmia, China e Índia. Lembra que a gente vai falar dessas civilizações, desses grupos mais antigos? Então, a gente já está. Repare que quando a gente fala de desenvolvimento da agricultura, a gente já começa a falar de determinados grupos que vivem num lugar, já estão praticando agricultura, então, ou seja, eles já são sedentários praticando agricultura e vão dar nome àquele lugar. E aí a gente já está chamando de primeiras civilizações, certo? Bom, aí agora eu volto um pouco para a gente lembrar, já que nós falamos de Harari, né? Do livro, do trecho do livro que a gente vai ler, a gente começa, aí eu volto um pouco para falar, e aí lembrando da nossa atividade anterior, que é da Etiópia, que a gente falou sobre o fóssil, né, do Australopithecus afarensis, o fóssil exemplar é Lucy, uma fêmea Australopithecus afarensis, e esse slide aqui nos chama a atenção de que várias espécies pré-humanas viveram na África, porque lá foram encontrados fósseis, certo? Especialmente ali, próxima à região do chifre africano, onde está o país africano né, Etiópia. Mas assim, foi o Homo sapiens que, na verdade, migra e ocupa vários continentes. Então, ele sai da África, né, o Homo sapiens
Homo sapiens sai da África e vai ocupando outros continentes. Então, o Homo sapiens chega ao Oriente Próximo. O Oriente Próximo é a região que compreende atualmente o Oriente Médio. Alguns, por exemplo, existe um debate ali do que é, o que, qual o espaço que compreende o Oriente Médio, o antigo Oriente Próximo. Alguns autores incluem o Egito, outros não, mas eu vou muito com a divisão que o Egito inclui. Então, o Egito, região da Mesopotâmia, que pega o que hoje é o Oriente Médio. Depois eu mostro essa divisão para vocês no mapa. A gente até viu isso presencialmente. Então, assim, e a partir da Ásia, o Homo sapiens chega à Oceania, e da Oceania vem para a Ásia Central, Europa, e atravessa por alguns lugares e chega até a América. Vocês estão vendo esse mapinha super lindo que aparece aí para vocês? Ele, na verdade, mostra, se vocês forem, olhem para a África, continente africano, tá lá, tem a África, o deserto do Saara, e tem uma setinha. Então, tá mostrando assim, que o Homo sapiens sai da África. Por que sai da África? Porque a gente, assim, a pesquisa já mostrou que os grupos humanos mais antigos de desenvolvimento biológico foram encontrados na África. Portanto, a gente definiu que a vida surge na África e de lá migra para os outros lugares. Então, o que define esse raciocínio, essa tese? É que os fósseis pré-humanos mais antigos foram encontrados até hoje na África, certo? Então, de lá sai esses grupos, e aí quem migra para todos os continentes vai ser o Homo sapiens já, certo? Por exemplo, espécies anteriores chegaram à Europa, à Ásia, mas quem chega, por exemplo, qual é a espécie que já atravessa para a América do Sul, ou para a América, tanto do Norte como do Sul, já é o Homo sapiens, certo? Então, assim, ó, as passagens, a gente já testou. Quais são as principais passagens? O Estreito de Bering, que está escrito lá no mapa, tá bem no centro aqui, né? Porque esse mapa, ele traz essa divisão diferenciada do que é mais convencional, justamente para a gente perceber que o Estreito de Bering é uma faixa bem estreita, de aproximadamente 90 quilômetros, que une Ásia e América, especificamente entre Sibéria na Ásia e o Alasca na América, certo? Aqui é o Oceano Pacífico, mas as passagens podem ter sido pelo Estreito de Bering ou pela Oceania de barco. Há muitas dúvidas sobre essas possibilidades de travessia de barco pelo Pacífico em épocas muito distantes no tempo para nós, né? Mas a população da Oceania tem muitas características com a população da América do Sul e de regiões dos Andes da América, que antes compreende aí o que a América Central e também a América do Sul. Então, portanto, se existem elementos e características próximas, significa que havia comunicação. E se é pelo mar, a hipótese é que tenha sido algum tipo de embarcação. Então, não há como negar isso, certo? Aí, a partir dessas evidências, a gente lança as hipóteses. Então, o povoamento na América, ela se dá cerca de 15 mil anos atrás. Então, ou seja, nós temos fósseis humanos aqui identificados de até 15 mil anos. Mas a presença humana, ela pode ter passado de 50 mil anos atrás. Como? Professora, a senhora acabou de falar de 15 mil anos. 15 mil anos é a idade dos fósseis encontrados, mas existem outras, outros vestígios de presença humana, como fogueiras, alguns registros até rupestres, mais antigos, que chegam a serem superiores a 50 mil anos, ou seja, a América, ela pode ter sido ocupada há muitos anos atrás. E aí, a professora Carla já deve ter mostrado para vocês, não sei se vocês fizeram arte já, de alguns sítios arqueológicos aqui muito antigos, inclusive no Piauí, a Serra da Capivara, que eu trago algumas imagens aqui, especialmente Niede Guidon, que é a pesquisadora arqueóloga responsável pela organização, formatação, desenvolvimento, pesquisa e estudo, e que luta até hoje para manter
esse sítio acessível, né, que é a Serra da Capivara, você já deve ter ouvido falar. E outro local importante é onde foi encontrado o fóssil mais antigo das Américas, ou seja, em nenhum outro lugar tem mais antigo. O mais antigo encontrado está aqui no território brasileiro, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ou seja, o fóssil mais antigo da humanidade foi encontrado na Etiópia. Tem 3,2 milhões de anos, Lucy. E o fóssil mais antigo do continente americano foi encontrado em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa. E era um fóssil feminino, não foi encontrado completo. É o fóssil mais antigo de todos os lugares, mais antigo dos encontrados nos Estados Unidos, na Alasca, tudo. E o pesquisador responsável é Walter Neves. E o nome foi dado Luzia, que é um aportuguesado de Lucy, certo? Novamente, eu vou dar uma paradinha aqui na nossa gravação, para fazer a quarta parte.